Problema humeano da indução. A primeira parte serão coisas óbvias que você poderá saltar. O que é indução, o que é dedução, o que é abdução. A segunda parte será o problema humeano da indução propriamente reconstruído. A terceira parte será uma tentativa de solução do problema humeano da indução. Então, vamos lá. Primeira parte. Aqui eu me baseei, assim como roteiro, o Duncan Pritchard. What's this thing called knowledge? Vamos lá. Dedução, indução e abdução. O argumento dedutivo. Se louro é um papagaio, ele não é um pardal. Louro é um papagaio, logo, louro não é um pardal. Nós vemos que necessariamente a conclusão se segue das premissas, caso as premissas, ou melhor, a conclusão se segue necessariamente das premissas. Não importa que as premissas sejam verdadeiras ou falsas. Por exemplo, todo homem mortal sofre ser homem, logo sofre ser mortal. Todo homem é um urso, os ursos são mortais, logo os homens são mortais. Ou todos os homens são mortais, todos os mortais são ursos, logo todos os homens são ursos. Todos esses raciocínios, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão será verdadeira. E isso é característico dos argumentos dedutivos válidos, isto é, daqueles argumentos lógicos, dentro da lógica dedutiva. Agora, argumentos indutivos. Argumentos indutivos são diferentes. Mas, primeiro, o que é característico dos argumentos dedutivos é que eles são válidos. O que são argumentos válidos? São aqueles em que, sendo as premissas verdadeiras, a conclusão precisa ser verdadeira. É necessariamente verdadeira. Não pode ser que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa. Você pode fazer uma conjunção das premissas e, com isso, implicar ou acarretar na conclusão. Digamos, se louro é um papagaio e ele não é um pardal, se P, então Q. Louro é um papagaio, P. Louro não é um pardal, Q. Então, você pode fazer a conjunção. Se P, então Q, I, P, portanto, Q. Ou, se P, então Q, I, P, implicam em Q. Não pode ser que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa. A conjunção das premissas, como eu disse, acarreta a conclusão. Tais argumentos são ditos válidos. A validade independe da verdade das premissas, que poderiam ser falsas, como no exemplo que eu dei. Todos os homens são mortais, todos os mortais são ursos, logo todos os homens são ursos. É válido. Agora, não é sound, não é bom. Esse argumento, além de válido, tem boas premissas, ele é dito bom, isto é, se as premissas forem verdadeiras e o argumento, além disso, é válido, então é um argumento bom. E esses argumentos se caracterizam por conter a conclusão implícita nas premissas, de algum modo.
e eles não ampliam substancialmente o nosso conhecimento, pois a conclusão já está implícita na premissa, ou nas premissas. Argumentos indutivos é o outro tipo de argumentos. Nós não temos uma lógica indutiva, sistemática, talvez venhamos a ter, mas nós temos uma lógica dedutiva, sistemática, que vocês aprendem na universidade. Então, argumento indutivo. Todas as emas observadas não voam. Logo, nenhuma ema voa. Isso é dado por Pritchett. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão provavelmente será verdadeira, mas não será necessariamente verdadeira. A verdade das premissas não necessita a verdade da conclusão. Isso é característico dos argumentos indutivos. Elas apenas probabilizam a verdade da conclusão. Sempre no passado, após a noite, vinha um novo dia. Logo, após essa noite, virá um novo dia. O fogo tem, em todos os casos, feito calor. O fogo sempre aquece, é a conclusão. Essas experiências devem ser repetidas em diferentes situações e com um conjunto suficientemente representativo, que é a base indutiva, nós temos aqui uma certa garantia de probabilidade indutiva. Um erro comum é generalizar com insuficiente base indutiva. Você vê uma pessoa de um certo país e essa pessoa se comporta dessa ou daquela forma, você acha que todas as pessoas daquele país devem se comportar dessa ou daquela forma. Isso é muito comum, generalização com pouca, insuficiente base indutiva. Esses são ditos argumentos ampliativos, porque passam do observado para o inobservado e podem ser mesmo generalizados. E, portanto, pode-se dizer que o próximo x será y, amanhã será um novo dia, ou que todo x é y, e após toda noite vem um novo dia. A conclusão não estava implícita nas premissas. Ao invés de validade, falamos aqui de força, e os argumentos indutivos ditos fortes são aqueles nos quais nós damos à conclusão uma probabilidade superior a 50%, superior a 0,5%. Senão serão argumentos indutivos fracos. Terceiro tipo de argumento é um tipo de argumento indutivo muito comum e importante em ciência, que é a abdução. É uma espécie importante de argumento indutivo, é o argumento abdutivo, também chamado de inferência da melhor explicação. Inference to the best explanation. Inferência da melhor explicação é a expressão mais comum. Inferência pela melhor explicação, da melhor explicação. O exemplo de Pritchett. Eu vejo pés descalços sobre uma cortina. Eu concluo que há uma pessoa atrás da cortina. Essa é a melhor explicação. Ou então, eu vejo uma mão puxando a cortina e eu concluo que há uma pessoa atrás da cortina. Não é necessário que seja assim. Pode ser que seja um robô, pode ser que essa mão seja de cera e que não haja nada além disso, mas a melhor explicação, no contexto adequado, é que é a mão de uma pessoa. Como pode a premissa ser verdadeira e a conclusão falsa? Não é um argumento dedutivo, é um argumento indutivo. Agora vamos lá. Outros exemplos de abdução. Sei que o Sol ilumina a Lua porque é a melhor explicação do fato de que o lado iluminado da Lua é sempre oposto ao lado onde se encontra o Sol, quando você tem no dia a Lua de um lado e o Sol do outro. Ou a Lua, a meia-Lua e o Sol. Ainda um outro exemplo um pouco mais complexo.
se pensava que os índios norte-americanos não eram canibais. Afinal de contas, os humanistas pensavam, pobres índios eram tão humanos e nós tão desumanos que caçamos os índios. Mas, na verdade, os antropólogos desconfiaram que eles eram canibais, sim, e nada melhores do que nós. E a melhor explicação para o encontro, qual seria a melhor explicação? É a melhor explicação de várias observações. Por exemplo, o encontro de ossos com extremidades arredondadas, denotando longos períodos de cozimento, ossos humanos com extremidades arredondadas. Ou então, o encontro de certas bactérias, certos vasilhames, que davam a entender que seres humanos tinham sido lá e cadáveres próximos. Ou então, mais convincente ainda, o encontro de fezes humanas com fezes que estão há milhares de anos lá, com certo tipo de proteína que só existia nas fezes, no caso da pessoa ter comido carne humana. Então, qual a melhor explicação? É que eles eram canibais. Como em todos esses casos, a premissa pode ser verdadeira e a conclusão falsa. Esses argumentos, eles não são válidos. Eles são argumentos indutivos, fortes e cogentes. Cogentes no sentido de que quando as premissas são verdadeiras. Então, os argumentos indutivos, fortes e cogentes. E com efeito, parece possível reduzir o argumento abdutivo a induções, como por exemplo que os corpos humanos usualmente têm pés e mãos, etc. Induções prévias, induções enumerativas. Então aqui vocês têm um quadro. O argumento pode ser dedutivo ou indutivo, válido, inválido, e o válido pode ser bom ou ruim, e o que nós procuramos é o argumento dedutivo, válido e bom. O lógico não se preocupa muito que o argumento seja bom. Isso é um problema quando ele faz filosofia. Agora, o argumento indutivo pode ser forte ou fraco. É melhor que seja forte e melhor que seja cogente, isto é, que as premissas sejam verdadeiras. Então, só isso explicando o que é argumento indutivo e dedutivo, e o argumento de Hume vai atacar a possibilidade de você justificar argumentos indutivos. Então, essa será a nossa próxima parte. Acho que podemos ir direto lá. O problema humeano da indução. Vou seguir também a introdução de Pritchard e vou reconstruir Hume, porque no texto de Hume isso está misturado com o problema da causalidade. O argumento que será exposto será apresentado, será extraído da obra desse filósofo, David Hume, basicamente, embora algumas coisas serão adiantadas. Exemplo de Pritchard de indução, nós sabemos que ao nível do mar a água sempre ferveu a 100 graus centígrados, portanto se ferverá. E se fizermos a experiência um certo número de vezes, nós fazemos essa indução e a generalização indutiva, como eu falei. E também o caso das emas. Emas que não voavam, portanto emas não voam. Mas isso pode não dar certo. Por exemplo, se pensava que todos os cisnes eram negros, todos os cisnes eram pretos na Europa, na Idade Média, até que se foi até a Austrália, todos os cisnes, não, se pensava que todos os cisnes eram brancos,
Até que se foi até a Austrália e se descobriu que existiam cisnes pretos. Então, se descobriu que existiam cisnes pretos e a indução, com toda a força indutiva, foi falsificada. Então, nós podemos estabelecer um princípio da indução, que uma certa regularidade é observada em um grupo, quando é observada em um grupo suficientemente amplo e representativo, isso significa que essa regularidade pode se aplicar ao próximo caso ou de modo geral. Esse seria um princípio da indução. Agora, está aí o princípio da indução. O princípio da indução é linguístico. Agora, consideremos esse princípio outra vez. Como chegamos a ele? Ora, por meio de inferências indutivas, ou seja, observando regularidades insuficientemente amplos e representativos casos, nós concluímos que esse princípio realmente parece válido. O problema, obviamente, é que nós justificamos o princípio que justifica a indução, que é o princípio da indução, aplicando a própria indução. E isso é circular. Isso é uma petição de princípio, algo que é logicamente proibido. Hume tinha uma maneira um pouco diferente de apresentar a questão. Ao invés de um princípio linguístico da indução, ele tinha um princípio metafísico da indução, digamos, que era o princípio da regularidade ou uniformidade do universo. O mundo é uniforme no tempo e no espaço, relativamente uniforme. Isso é suficiente, se ele deveria ser suficiente para justificar a indução. O princípio da uniformidade é o seguinte: pode ser colocado da seguinte maneira, tirando essa primeira parte aqui, que é minha e não deveria estar aqui, 1, 2 e 3. O futuro deve ser como o passado. Isso é o que Hume diz, é o que nós precisamos realmente. O futuro deve ser similar ao passado, deve ser parecido com o passado. 2. O passado não recente deve ser como o passado recente. Por exemplo, isso vai servir para justificar induções sobre o passado que existem. Por exemplo, os vulcões de Kamchatka explodiram há 500 mil anos atrás. Ninguém tem certeza. Nós vemos os 200 vulcões de Kamchatka lá em erupção, mas não há 500 mil anos atrás. Mas nós podemos induzir para o passado, assim como induzimos para o futuro. E também de uma região do espaço para outra. Por exemplo, o fogo que queima no Brasil, que queima na Inglaterra, que queima na Alemanha, que queima nos Estados Unidos, vai queimar em Burma. Isso é uma indução de uma região espacial para outra. Então, eu considerei aqui as 3 possibilidades, mas nós podemos nos concentrar na primeira, para ficar mais simples. O futuro deve ser como o passado. Para garantir a indução, agora você usa o princípio 1. Da indução do passado para o futuro, você usa o princípio 1. A parte do princípio da homogeneidade do universo. O futuro será como o passado. Você coloca este subprincípio como primeira premissa. Se o fogo sempre queimou no passado, logo, sendo que o futuro será como o passado, o fogo irá queimar no futuro. O fogo irá queimar amanhã. Então, isso aí, o princípio da uniformidade, ele justificaria a indução. A conclusão de Hume foi cética. Mas algo que foi pulado. Como garantir o princípio da regularidade? Como garantir que o futuro será como o passado? Com o seguinte raciocínio. Esse raciocínio não está em Hume, mas está em Will, se não me engano.
Os futuros dos nossos passados sempre foram semelhantes aos seus próprios passados. Logo, o futuro do presente será semelhante ao seu próprio passado. Acho que dá para entender. O problema é que esse é um argumento tipicamente indutivo. Ou seja, para demonstrar indução, nós nos valemos de um princípio, este aqui, nós valemos de um princípio que só pode, esse princípio 2, aliás, que só pode ser provado através da indução. Isso é circular. É o que em lógica chamamos de petição de princípio. Melhor dizendo, como é que nós sabemos que os futuros nós sabemos que os futuros do nosso passado sempre foram semelhantes aos seus próprios passados. Então, por indução, você conclui que o futuro será como o passado. Ora, isso aí será a base para justificar as induções do passado para o futuro. Mas essa base, ela é obtida de maneira indutiva. Portanto, trata-se de um raciocínio circular, algo que é logicamente proibido. Qual a conclusão de Hume? A conclusão é cética. Nada nos garante que os argumentos indutivos probabilizam suas conclusões. Nem nossa ciência, nem o senso comum têm qualquer garantia, pois ambos se baseiam na indução. Para Hume, temos apenas a disposição psicológica de acreditar nos resultados indutivos, uma disposição resultante de hábitos adquiridos. Mas não se trata de nenhuma justificação racional. Nada garante que nossos argumentos indutivos continuem a se aplicar. Seguimos os resultados indutivos como que por instinto, como insetos voando em direção à luz. E com isso nós terminamos a exposição do problema humeano e da conclusão extremamente cética de Hume, uma vez que a psicologia é incapaz de justificar, realmente justificar alguma coisa.